Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um dia do nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. Hoje já estamos caminhando para a aula 41. Já se passaram mais de 10 semanas de estudo, né? Espero que vocês estejam gostando até aqui. Se tiver já alguém comigo, eu gostaria só que me desse um ok, para mim saber se está tudo bem com o som, com a imagem, enfim, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, já entramos no capítulo 2, e hoje possivelmente a gente encerra esse capítulo 2, e pode até chegar a iniciar o capítulo 3 dessa segunda parte. Nós estamos falando do subtítulo A Alma. E até ontem, nós paramos na questão 145, os Espíritos vieram nos prestando vários esclarecimentos sobre alma, que nada mais é do que o Espírito encarnado. Dando continuidade, então, na questão 146, Kardec pergunta: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Então, vamos compreender essa resposta dos Espíritos. Nós não podemos nos esquecer de fazer sempre um link com as informações que nós já obtemos anteriores do próprio Livro dos Espíritos e com informações que nós vamos obtendo de outros estudos, de outras fontes que a gente busca esclarecimento dentro da doutrina espírita. Anteriormente, os Espíritos nos explicaram que o Espírito, a essência, a centelha divina, por assim dizer, ele poderia ser representado, para facilitar o nosso entendimento, como uma centelha, como um foco de luz e de energia. Então, vejam bem que a essência do que somos nós é essa centelha divina. E nós também, no desenvolver dos nossos estudos, vamos percebendo que Deus quis que para desenvolvermos-nos, quer dizer, para nos aperfeiçoar, para que nós possamos evoluir, nós precisamos experienciar. Então, não há como se obter a perfeição possível ao homem sem as experiências. Experiências que se dão no mundo espiritual, mas também no mundo material. E nós vimos até aqui também que estas experiências, tanto as materiais, quanto as nos planos espirituais inferiores, porque aí nós vamos ter a sintonia conforme o nosso amadurecimento, necessitamos de corpos específicos. Então, para o corpo físico, nós precisamos deste corpo denso de matéria, este que nós encarnados possuímos hoje. E nos planos espirituais, pelo estudo do Livro dos Espíritos, nós precisamos do perispírito. Quanto mais denso o plano, material o plano, pesado o plano, mais corpos nós precisamos vestir para experienciar. Quanto mais evoluímos, mais se sutilizam os planos espirituais nos quais vamos experienciar, nós vamos retirando corpos pesados e permanecemos com corpos cada vez mais sutis, mais eternos. Então, pensem numa cebola. São as camadas. Quanto mais inferior o espírito, mais camadas ele possui, inclusive quando desencarnado. Quanto mais eterizado, quanto mais evoluído o espírito, menos camadas ele tem. E estas camadas, estes corpos que ele ainda possui, são cada vez mais sutis. Bom, dito isto, nós vamos então compreender que nessa resposta que os espíritos nos deram,
Nós estamos falando da nossa essência e energia, então é fácil nós compreendermos quando eles nos dizem que nos grandes gênios, né, a alma pode estar, digamos assim, mais concentrada na cabeça. E naqueles que muito amam, no coração. O que seria essa concentração? Nós começamos falando que o espírito, essa essência, é uma centelha. É basicamente uma, digamos assim, reunião maior de forças, de luz, de energia. Mas a essência, que é o espírito que somos, ela não tem forma. Então, aquilo que os espíritos traduzem para nós como sendo a sede, na verdade, é porque eles estão traduzindo e tentando trazer uma figura análoga para que nós possamos compreender um pouco melhor, principalmente aqueles que têm a mediunidade da vidência, que eventualmente, ao observar espíritos desencarnados, podem perceber, então, uma concentração maior de energia em determinados pontos do organismo perispiritual. Então, estes pontos, digamos assim, com maior concentração de energia, aqui os espíritos dizem o porquê. E nós estamos melhor esclarecendo, dizendo que nós somos energia intelectualizada. Nós somos essa individualidade que ainda desconhecemos o momento inicial da formação, mas sabemos que estamos a todo instante nos aprimorando. Nós não sabemos exatamente como começamos, não sabemos exatamente como seremos como espíritos puros, mas neste trânsito evolutivo, nós podemos fazer pálida ideia do início, do fim. E, por enquanto, nós podemos lidar com as imagens que os espíritos vêm nos trazendo. Na linha A, dessa mesma questão 146, Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Então, olha só, ainda dentro do mesmo entendimento, por isso que ele cria uma linha. Então, afirma ele que alguns dizem que a alma está em determinado centro vital. E aí ele pergunta: o que os espíritos falam dessa afirmativa? De alguns espíritos, possivelmente, ou mesmo de encarnados. Teorias, né, no plano físico. E os espíritos respondem: quer isto dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Então, veja só, que aqui os espíritos já criam uma diferença. Kardec falou que alguns afirmam que a alma está no centro vital. E aí eles já dizem, olha, a alma, essa energia, ela está concentrada em determinado ponto essencial do organismo perispiritual, tudo bem, que é o caput da questão 146. Mas você dizer que a alma está sempre no centro vital, pode ser que às vezes você esteja simplesmente confundindo alma com fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, basicamente, eles estão dizendo o seguinte, completando a resposta anterior da questão 146 caput. Por isso que é muito comum nós vermos concentração da energia, e o médium vidente muitas vezes traduz isso como sendo a localização principal da alma, na mente, no cérebro, ou no coração, nessa região do centro cardíaco. Por quê? Porque é aqui que se concentra as manifestações morais e intelectuais. Então, aí nós vamos ter mais ou menos uma ideia do que seja a alma, sem nos esquecer das lições anteriores que eu acabei de falar para vocês comentando a questão. Que o espírito, a essência, é uma chama eterna, uma luz, uma centelha divina.
E esta centelha divina se utiliza para a sua evolução de vestimentas conforme os planos em que é chamado a transitar, a experienciar. Como nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, nos restringindo a estudo de perispírito e de corpo físico, quando desencarnados, esta centelha divina que somos nós necessita do perispírito para experienciar, para evoluir, para continuar estudando, trabalhando, amando, muitas vezes odiando também, refazendo caminhos, reconstruindo, fazendo boas escolhas e más escolhas, porque, veja só, o plano espiritual difere ainda, pelo menos estes próximos, difere muito pouco do plano denso da matéria. E no plano da matéria, nós nos utilizamos, além do perispírito, também do corpo físico. Bom, e aqui a gente encerra, então, esse subtítulo A Alma, e vamos entrar, então, em breves comentários que Kardec faz no término desse capítulo 1 sobre o materialismo. É muito interessante a posição que várias vezes Kardec adota. Ela pode não ficar muito clara no Livro dos Espíritos, a não ser que vocês estudem a introdução, que é um texto belíssimo de Kardec, assim como o Prolegômenos. A gente não estuda para não ficar muito cansativo. Já é um livro de mais de 1000 questões. Se nós formos perder 5, 6 aulas na introdução, é capaz de vocês desistirem antes mesmo de começar. Mas quem tiver interesse, leia a introdução, leia Prolegômenos do Livro dos Espíritos, e leia também um livro simples que Kardec editou na época. Não faz parte, não é considerado parte do Pentateuco, dos 5 livros da codificação, mas também foi escrito por Kardec. Não é um livro grande, é um livro pequeno, e ele tem como título O que é o Espiritismo. E neste livro, Kardec fala basicamente, assim como fez vários textos na Revista Espírita, publicado durante 11 anos mensalmente, ele diz que o Espiritismo não veio, em nenhum momento, para brigar com as demais religiões. Porque aqueles crentes de outras religiões, eles não necessitam do Espiritismo desde que as suas religiões base os satisfaçam. Que as suas religiões tradicionais os transformem em seres melhores. Então, o Espiritismo não veio para brigar por estas pessoas, por este mercado, digamos assim. E Kardec afirma que o Espiritismo veio principalmente para combater o materialismo. Os espíritos dizem que o materialismo é uma chaga no coração dos homens e, consequentemente, uma chaga nas sociedades. Porque se nós efetivamente nos deixássemos vencer pelos convencimentos, digamos assim, materialistas, em resumo, passado algum tempo, toda a sociedade seria absolutamente egoísta. Veja só, hoje, nós já suportamos alta carga de dificuldades morais e materiais por conta do egoísmo das criaturas. E elas não são, na sua maioria, materialistas. Imaginem vocês as dificuldades de uma sociedade onde todos em absoluto fossem materialistas, onde todos acreditassem que após a morte do corpo físico não há nenhuma esperança para cada um de nós. Em resumo, todo o trabalho que você é chamado a realizar no plano físico, de estudo, de aprimoramento, de solidariedade, isso tudo não tem valor nenhum, porque após a morte do corpo físico você deixa de existir. Olha só o desalento que as criaturas sentiriam ao saber que após a despedida do corpo físico, você nunca mais vai rever quem você tanto amou. E basicamente esse desalento acarretaria o quê? As criaturas se convencerem e se dedicarem somente à fruição imediata de todos os prazeres. Ou seja, é o cúmulo do egoísmo, né? Então eu não quero saber, para que eu vou ser bom? Eu não vou colher nada dessa bondade. Por que eu vou me deixar frustrar? Me renunciando a alguma coisa que eu ache que eu tenho direito ou que eu queira gozar. Não, eu vou gozar tudo. Não interessa sobre quem eu tenho que passar, aquilo que eu tenho que destruir, porque eu quero ser feliz imediatamente agora, porque depois disso aqui nada existe. Então, quer dizer, há um vazio muito grande nas criaturas. Então, justamente porque Kardec
seguindo a orientação dos espíritos, percebe que o espiritismo vem principalmente consolar os que trazem vazios na alma, os que se tornaram com o tempo céticos, os que desacreditaram das religiões tradicionais e dogmáticas, os que trazem tantas questões sem respostas que passam a descrer justamente para estes. Para os grandes questionadores da vida, veio o Espiritismo. Então, acredito que um dos motivos de, em várias obras espíritas, os espíritos lidarem com a questão do materialismo, também Kardec fez questão de trazer aqui duas questões sobre ele. Mas vamos então às questões. Na questão 147, Kardec pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Respondem os espíritos. O fisiologista refere tudo ao que vê, quer dizer, quem estuda fisiologia estuda aquilo que se pode ver, certo? O corpo físico, tudo aquilo que se vê é base do estudo do fisiologista. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Doce engano. Hoje, eu já comentei isso com vocês nos estudos da nossa primeira parte do Livro dos Espíritos, que hoje já existem muitos cientistas, alguns ramos da ciência, dedicando-se ao estudo daquilo que o homem não vê. Inclusive daquilo que o homem, além de não ver, ele ainda tem dificuldade para compreender. Um dos exemplos é no campo genético. Então, antes acreditava-se que todas as nossas características, inclusive de sentimento, emocionais, de aptidões comportamentais, estaria concentrado nos genes. No entanto, os estudos avançados genéticos mostraram que nós temos efetivamente nos genes toda uma gama imensa de características que são passadas geração após geração. No entanto, apesar da carga genética que nós temos, todos nós, alguns a refletem e outros não. Quem determina esta diferenciação? E aí, os cientistas estão estudando, então, teorias, e aí nós temos, por exemplo, um geneticista que estuda essa linha, que é o Robert Sheldrake, que acredita que nós temos uma forma, ou seja, há algo, não no campo físico, no campo, de repente, do magnetismo, ele não afirma, porque ele está estudando, mas algo que a gente não mede e a que a gente não vê, e que determina previamente quais as características genéticas irão ser utilizadas na formação do nosso corpo físico. Entre outras palavras, é um modelo organizador biológico. É um MOB que o nosso... Agora não sei se foi o Guimarães que falou, foi o Manuel Filomeno. Agora me foge a memória, depois eu vou me certificar com vocês quem que trouxe essa cunha de MOB, modelo organizador biológico, que é o perispírito. Tá? Isso a ciência não diz que é perispírito, nem diz que é exatamente o MOB que esse espírita fala, mas diz, estuda um modelo organizador que está além dos genes. Mas, só para elucidar. Bom, então os espíritos disseram que muitos dos cientistas materialistas, eles se atêm ao que a matéria mostra, ao que é possível provar no plano concreto das formas, mas principalmente tocados pelo orgulho, porque não admitem, né, que possam haver informações que, por hora, eles ainda não acessam. Vamos continuar. E aí Kardec pergunta
na questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos, em outras palavras. Kardec disse o seguinte: será que é perigoso estudar ciência? Será, então, que os espíritos vão nos dizer que para que nós possamos salvar a nossa alma, nós não podemos saber de ciência, nós não podemos nos dedicar ao estudo da ciência, que isso faz mal para o nosso entendimento, porque estudando isso a gente desacredita das leis do espírito? Kardec quer saber isso. E aí eles respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos, quer dizer, que não tem nada a ver. Tanto é que não é todo cientista, todo estudioso que se torna ou que é materialista. Então você vai encontrar naqueles que se dedicam ao estudo e ao desenvolvimento da ciência vários grupos de pensadores. Os que são materialistas e aqueles que buscam uma combinação, digamos assim, entre aquilo que a ciência vê e aquilo que a ciência pode presumir existir, por conta daquilo que eles veem de fato no plano concreto. Porque fato é que não há explicação para tudo se a gente se ater tão somente ao plano da matéria. Muitas questões restam sem respostas. Então há uma linha de cientistas que fala assim: então tá, então a ciência material não tem a resposta. Será que a gente pode buscar além dela? Basicamente é essa busca. E continuam eles: o homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ou seja, é o homem que erra, não é a ciência. Assim como as religiões em si, são todas elas boas, todas elas falam a essência da criatura e a busca da criatura pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo justo. No entanto, o homem é que deturpa. Continua ainda na resposta: acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se há. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Esse texto, final dessa resposta, me fez lembrar de algumas colocações que Kardec traz também no livro que é o Espiritismo, que eu citei agora há pouco, na qual ele diz, rebatendo algumas críticas, porque Kardec cuidava muito nas suas obras, não tanto, mas principalmente na Revista Espírita, fazia questão de responder às críticas que lhe eram endereçadas e responder questões que eram trazidas, eram apresentadas a ele através de incontáveis cartas que ele recebia. Então, ele presta esclarecimentos no sentido de que em nenhum momento ele estava se fazendo, digamos assim, arauto dos espíritos, né? Auxiliando na divulgação dos esclarecimentos espíritas, a fim de prejudicar as criaturas. Pelo contrário, ele via nos esclarecimentos dos espíritos fonte de consolo, fonte de esperança, fonte de renovação da fé. E aí ele fala, eu não sei exatamente as palavras, porque me veio na memória agora, esse texto que ele traz. Então, e ele diz, inclusive, o seguinte, que se a ciência, em algum momento, presente ou futuro, trouxesse para ele melhores explicações e consolações a todos os dramas existenciais da criatura, consolasse a mãe que perde um filho, consolasse um esposo que perde seu companheiro ou a sua companheira, consolasse a família diante de um suicídio, diante de uma morte violenta e repentina. Se a ciência trouxesse explicações mais consoladoras e mais alentadoras,
e comprovassem a incorreção dos esclarecimentos dos espíritos, ele ficaria com a ciência. No entanto, até aquele momento, na qual ele redige esse texto, ele prefere abraçar os conceitos de bondade cristãos que os espíritos trazem. Porque ele estava presenciando o bem que estavam fazendo as criaturas, especialmente as que atravessavam grandes dores morais durante a sua vida. Então, é basicamente isso. O materialista, ele traz um vazio. Então, nós precisamos orar muito por todos aqueles que defendem o materialismo, que defendem o ceticismo. Por que eu falo que defendem? Vamos ver posturas materialistas em livros, em filmes, em colocações, e todos estes que assim pensam e que infelizmente transmitem a outros, podem estar contaminando, digamos assim, outros corações com este vazio. Então que nós oremos por todos eles, porque na verdade o vazio é fonte de felicidade e frustração. Por mais que eles digam o contrário, é fonte de frustração e de desalento. Prova é que, em geral, quando estes descrentes atravessam grandes e profundos problemas, muitos acabam optando pelo suicídio. Né? Por quê? Por causa desse vazio e desse desalento. Então, oremos por todos eles, para que os seus olhos se abram para a realidade não do espiritismo, mas para a realidade da vida, em todas as formas em que ela se apresenta. Bom, Kardec traz um comentário grande nessa questão. Eu separei algumas colocações para que eu não tenha que ler o texto todo para vocês. Toda vez que a gente tem comentário muito grande, eu falo para vocês que eu evito, senão fica uma coisa muito cansativa. Então, vamos lá, alguns trechos que eu separei, porque eu acho muito importantes. Eu não está ipsis literis, por isso que não está entre aspas, tá? Eu fiz um apanhado, digamos assim. Aqueles que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, vendo no corpo humano apenas uma máquina elétrica e nada enxergando após a morte física, esses são os materialistas. Então, não é somente a questão de não acreditar em Deus. É basicamente a questão de acreditar que após a morte do corpo físico, você não existe mais. Por quê? Porque você acredita, você materialista, acredita que só o corpo físico, que é uma máquina elétrica, só ela é que é a responsável por absolutamente tudo que acontece na sua vida atual. Então, você acha que as suas flutuações de humor, os sentimentos que você tem, mesmo os pensamentos que você tem, são fruto de combinações químicas, de combinações eletromagnéticas ocasionais, de influências que você recebe do mundo exterior, mas que não tem nada além da máquina elétrica, máquina metabólica, máquina química, digamos assim. Então, materialista é todo aquele que acredita que a morte do corpo é a morte em absoluto da criatura. Não veem, não encontram e por isso não acreditam. Acham somente o corpo inerte após a morte e por isso concluem a aniquilação do pensamento. Então vamos lá nos fisiologistas, nos cientistas materialistas. Eles analisam a criatura quando encarnada com o corpo em funcionamento e veem, claro, as mudanças metabólicas, químicas, eletromagnéticas, tudo. E aí eles falam, não, essa máquina está em funcionamento porque o quimismo está funcionando, todo o mecanismo elétrico do corpo, do cérebro está funcionando, por isso que ela existe. Com a morte do corpo físico, eles acham só um corpo inerte e não conseguem ver. O que mais tem ali? Então, eles se resumem, né, ao fato de que a vida não existe após a morte. Mas por quê? Porque eles não conseguem ver os espíritos, não encontram o espírito, então por isso não acreditam. Né? Então o materialista é aquele. Eu acho até que ele deve ter dificuldades de questionar aquilo que a matéria não abrange. Vamos lá. Tristes consequências. O bem e o mal
nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo sua satisfação. Quebrados estariam os laços sociais e as afeições. A consequência do materialismo, né? O recrudescimento do egoísmo, né? O desfazimento dos laços sociais, das afeições. Né? Por quê? Porque depois que você perdeu aquele que se ama, ele não existe mais para você, né? E nem nunca mais vai existir. Os laços ficam muito superficiais, digamos assim. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia desta busca. A missão do Espiritismo consiste em nos esclarecer acerca do futuro dos nossos espíritos, não somente pela teoria, porém pelos fatos. Por que pelos fatos? Porque são os espíritos que retornam e descrevem aquilo que eles estão encontrando nos planos espirituais. Aqueles de vocês que gostou desse tema, leiam estes comentários de Kardec. Eu trouxe aqui muito pouco. Ainda faltava até algumas colocações minhas, mas eu não quero avançar no horário que pertence agora ao meu companheiro Oswaldo, que está estudando com vocês o Livro dos Espíritos, a terceira parte. Eu volto, espero vocês na terça-feira que vem, às 7 horas da noite. Agradeço a presença do Carlos, da Denise, Luiz Carlos, Suzeli, Anderson e da Cristina. Uma boa noite para vocês, um abraço, bom descanso nessa quinta-feira e conto com vocês na nossa próxima terça-feira, às 7 horas da noite.